Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 15 da NFL, na verdade, pós-final de semana, né? Porque a gente vai falar dos jogos de sábado também, isso na parte 2, junto com o Sunday Night Football, cenário dos playoffs, classificação, olhar para a semana 16 já. Nessa parte 1 aqui a gente vai falar dos jogos do domingo, do primeiro horário, do segundo horário, um dia maluco de futebol americano, aliás, um final de semana maluco de esporte. Não consigo lembrar de um final de semana melhor. Isso somando a rodada da NFL à final da Copa do Mundo, né? Que foi um jogo absolutamente fantástico. Mas o foco aqui é a NFL. Vamos começar falando dos jogos logo. Antes, aqueles recados que eu preciso passar. Primeiro que o podcast Cara dos Esportes tem como parceiro oficial de apostas o Bodog. Não deixe de criar sua conta utilizando meu link. Tem bônus para o primeiro depósito de novas contas, ajuda bastante o podcast, tem todas as ligas que você possa imaginar de qualquer esporte, e tudo que eu falo aqui de odds é sobre o Bodog, né? Então se você gostar de alguma, você pode ir lá e apostar. Não deixe de me seguir no Instagram, né? @Cara dos Esportes, no Twitter, @do Cara dos Esportes também, e deixar 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast, me ajuda bastante. Dados os recados, vamos começar falando de Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguars. Os Jaguars venceram na prorrogação 40-34, um jogo que os Cowboys estavam liderando por 27-10, com 5 minutos para o fim do terceiro quarto. Os Jaguars conseguiram empatar a partida com um field goal no último segundo, field goal de 48 jardas, isso na campanha anterior, né, faltando 1 minuto e 30, os Jaguars sofreram um fumble, né? O Trevor Lawrence, ele estava avançando ali, poderia ter dado aquele slide, né, para parar a jogada, tentou conquistar umas jardas extras, acabou sofrendo o fumble. Os Cowboys recuperaram, Micah Parsons recuperou. Os Cowboys tiveram um 3-and-out logo em seguida, né, com um passe incompleto. Por que ele tentou um passe longo para o Noah Brown é um mistério. Esse passe incompleto preservou um dos timeouts dos Jaguars, que foi vital para a equipe conseguir avançar e chutar o field goal. Na prorrogação, a primeira campanha dos Jaguars terminou em punch. A segunda, o Dak Prescott mandou um passe curto para o Noah Brown, que a bola bateu na mão do Noah Brown, subiu, foi interceptado pelo Jenkins, safety do Jacksonville Jaguars, que retornou para touchdown. Rashawn Jenkins, que garantiu a vitória do Jacksonville Jaguars, 40-34, um jogo que parecia perdido, em determinado momento parecia perdido para os Jaguars em casa, e o sonho de ganhar a divisão parecia que ia ficando para trás. Agora, essa vitória dos Jaguars mais a derrota dos Titans deixa a divisão totalmente aberta. Como eu falei na segunda parte do podcast, a gente vai falar sobre cenário de playoffs, né? Vai estar nesse feed aqui. Se você estiver escutando a partir de segunda-feira de manhã, já vai estar no feed. Mas, assim, foi um segundo tempo de gente grande do Trevor Lawrence. Eu sei que ele teve interceptação, eu sei que ele teve o fumble no momento difícil, mas foi ele que trouxe os Jaguars de volta, foi tudo ele. E não tem mais aquilo de... Assim, eu acho que o Doug Peterson está fazendo um trabalho muito bom, mas o Doug Peterson não está mais seguro a mão do Trevor Lawrence, né? Em campo, não é bicicleta com rodinha, ele tá comandando um ataque de gente grande e tá funcionando. Ele desenvolveu uma conexão muito boa com o Zay Jones, com o Christian Kirk, com o Evan Ingram, que sim, Christian Kirk era o terceiro wide receiver dos Cardinals, recebeu um contrato muito maior do que deveria. O Zay Jones é também outro cara que é protótipo do terceiro wide receiver, né? Ele passou por alguns times já na carreira. E o Evan Ingram, né, que foi dos piores tight ends que eu já vi passar pelo New York Giants. E o Trevor Lawrence está conseguindo fazer funcionar com esses caras, né? E a linha ofensiva tem jogado bem também. Ele sofreu um sack apenas, né, contra o Micah Parsons. O sack foi do Micah Parsons até. Se eu não me engano, foi do Micah Parsons. E um grande segundo tempo desse ataque do Jacksonville Jaguars. E o Dallas Cowboys não conseguiu segurar, né? Não conseguiu segurar o resultado, né? Já vem daquele jogo contra o Houston Texans, né? Que a equipe sofreu muito mais do que deveria na última rodada. E até eu lembro que eu falei no pós-rodada da semana passada, o Dallas Cowboys aprendeu com erro, né? Vamos entrar mais ligado.
e não entrou, né? E jogou muito mal. A equipe tem dificuldade para sustentar o ataque aéreo. O Dak Prescott não jogou bem. Uma das interceptações, não foi muita culpa dele, mas teve outra interceptação que ele lançou. Ele não jogou bem em geral. Não achei que foi um grande jogo dele. Falta aquela opção secundária e faltou a temporada inteira. É nos bons momentos, né? Mas no momento importante, como momentos decisivos da temporada, pega mais, porque o CeeDee Lamb teve 7 recepções para 126 jardas, né? Não dá pra pedir mais dele. Pegou todos os 7 alvos, né? Mas falta... Acho que conforme vai chegando no fim da temporada e vai chegando nos playoffs, essa falta de um alvo secundário em relação a ele, de bastante confiança, como era CeeDee Lamb, Amari Cooper e Michael Gallup, né? O Michael Gallup ainda não é o Michael Gallup, né? Então, não é o cara diante da lesão ainda. É um momento de turbulência do Dallas Cowboys, né? A vaga nos playoffs está bem encaminhada, né? Quanto a isso, dificilmente eles não terão a seed 5, né? Mas eles tiveram aquele atropelo com o Indianapolis Colts, né? Que foi todo no segundo tempo, basicamente, né? Os Colts tiveram um baita colapso ali no último quarto. Depois desse jogo contra os Texans, esse jogo contra os Jaguars, e parece, e acho que o torcedor dos Cowboys pode se convencer, e é justo pensar isso, que é um time que tá com a cabeça no jogo contra os Eagles, né, na próxima rodada, e é um jogo importantíssimo, né? Então parece que é isso que tá na cabeça do Cowboys, e acabou perdendo um jogo ali que não deveria ter perdido, e sofreu muito no jogo contra os Texans, que não deveria ter sofrido. Enquanto o Jacksonville Jaguars, a gente vai falar mais pra frente de como fica a situação deles, né? Mas eu já adianto que os Jaguars, eles têm o destino deles nas mãos, né? Eles enfrentam o Tennessee Titans ainda. Se eles vencerem os 3 jogos até o fim da temporada, eles vencem a divisão e estão nos playoffs. E os 3 jogos não são absurdos. New York Jets em Nova York, que é um jogo difícil. Houston Texans em Houston, que eu acabei... Surpreenderam o Dallas Cowboys, foram pra prorrogação com o Chiefs hoje. E depois o jogo contra o Tennessee Titans. A boa notícia é que o jogo contra os Titans é em Jacksonville, né? E se o Trevor Lawrence manter o mesmo nível que ele vem jogando, os Jaguars eu acho que seriam favoritos nos 3 jogos. Vamos seguir agora para Kansas City Chiefs 30, Houston Texans 24, jogo em Houston que terminou na prorrogação, né? A gente definitivamente não esperava que esse jogo... Os Chiefs precisariam ir até a prorrogação, mas foi isso que aconteceu. E, assim, não tem nem muita coisa maluca, assim, pra explicar porque, foi uma porrada de turnover e tal. Tiveram 2 fumbles do Kansas City Chiefs, né, enquanto o Houston Texans teve um fumble, com apenas 3 turnovers no jogo, né, 2 do Chiefs, 1 dos Texans, né, que é normal, né, você não explica um time que era favorito basicamente por quase 2, acho que era 14,5 pontos do Bulldog, a linha em favor do Chiefs, né, nesse jogo. E não explica, né? Explica que o Chiefs não jogou bem e não vem jogando bem já há algum tempo. O ataque da equipe, o Patrick Mahomes, e assim, eu achei que o Patrick Mahomes jogou bem. Foi espetacular, genial? Não, mas ele jogou bem. A questão é que esse time dos Chiefs não tá conseguindo esticar o campo. É um ataque bem achatado, né, nesse momento, porque Marcus Valdes-Scantling não tá sendo o cara do fundo do campo, e você basicamente ainda não tem o Mecole Hardman, que também seria esse cara. Travis Kelce e Juju Smith-Schuster são 2 caras que trabalham mais próximos ali na região de passes curtos intermediários. O Juju Smith-Schuster voltou, essa volta dele foi importante, mas não tem esse... Claro, não tem o Tyreek Hill porque não tem outro Tyreek Hill na NFL, mas não tem muito elemento de passe longo nesse momento do ataque dos Chiefs. E aí você pega o Patrick Mahomes, que é um cara que tem a tendência a ficar impaciente, né? Querer forçar essa bola longa mesmo quando ela não tá lá. Dessa vez não teve interceptação, mas claramente esse ataque passa por problemas, né? De sustentar drives e tal, ainda mais contra o time dos Texans, que tem jogado melhor na defesa, né, nas últimas semanas, mas ainda é o pior time da NFL. E... Sim, muitas faltas dos Chiefs, né? Foram
10 faltas para 102 jardas, né? Que é basicamente, sim, o turnover a mais e essas faltas, a gente entende por que o jogo foi para prorrogação, né? É um time indisciplinado. Eu falei sobre o Mahomes nas últimas semanas ser indisciplinado, né? Dessa vez foi um time como um todo. E uma questão... A gente já viu esse problema de faltas também, por exemplo, a equipe perdeu o jogo contra os Colts, né, no começo da temporada por conta de faltas também, né? A defesa do Chiefs é uma defesa que todo ano, basicamente, né, com o Steve Spagnuolo, que é o coordenador defensivo, eu não lembro exatamente que ano que ele assumiu, mas com certeza ele estava no primeiro ano do Mahomes como titular, né, que foi 2018. Todo ano ela começa melhor do que ela termina. Ela vai evoluindo, ela começa o ano como uma das piores da NFL e termina o ano um pouco acima da média, ou mediana, que com um ataque dos Chiefs comandado pelo Mahomes é suficiente. Mas esse ano não teve evolução. É uma defesa do mesmo nível do início da temporada, ou talvez pior até do que a gente viu no começo do ano. Assim, basicamente o Chris Jones e não muito, né? A equipe não consegue pressionar muito com os edge rushers, né? O Davis Mills basicamente teve o pocket limpo para trabalhar o jogo todo. E é isso. O Chiefs não tá jogando bem. Nessa reta final, eu entendo se você me disser, não, o importante aqui é vencer, chegar nos playoffs saudável, e os Chiefs ainda têm chance real de garantir conseguir a seed número 1. Então, uma briga ainda com o Buffalo Bills. Se você me disser isso, tudo bem. Mas eu não acho que o Chiefs está no seu melhor momento. E mantendo esse ritmo, não vai chegar no seu melhor momento nos playoffs, que eu acho que isso não é ideal. Mas é um time que dá pra acreditar que tem aquela chavinha pra virar nos playoffs, né? É um time bem experiente, tem o melhor quarterback da NFL, mas eu não tenho gostado do trabalho do Andy Reid nas últimas semanas, não tenho gostado do Mahomes, apesar de eu achar que ele jogou bem hoje. Mas enfim, vitória do Kansas City Chiefs 30-24. O Detroit Lions derrotou o New York Jets pelo placar de 20-17. O jogo foi em Nova York, um jogo com intensidade de playoff, né? Dois times lutando, né, com unhas e dentes para chegar na pós-temporada. Os Lions saem vencedores. Eles conseguiram um touchdown ali com 1 minuto e 49 pro fim, né, numa 4-1, na linha de 49 jardas do campo de defesa. O Jared Goff encontrou o Brock Wright numa baita chamada do Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo dos Lions, que está fazendo um grande trabalho com essa equipe. O Brock Wright basicamente conquistou tudo após a recepção, né? Porque foi uma ótima chamada para conseguir a primeira descida, só que aí ele viu uma avenida e conseguiu o touchdown, que colocou os Lions na frente por 20-17, e depois os Jets erraram um field goal de 58 jardas, poderia ter dado a vitória à equipe, mas assim, a sensação que dá que não é a primeira vez que a gente vê isso, do Robert Saleh tendo um manejo de relógio muito ruim, né? Porque os Jets receberam a bola de volta com 1:49 pro fim, com uns 3 tempos para pedir. E eles deixaram correr muito o relógio. Não entendi por que eles não pararam o relógio. Por exemplo, teve um sack para cima do Zach Wilson logo na primeira jogada, que eles não pararam o relógio. O mais gritante foi numa 2ª-10, que eles conseguiram um avanço de 10 jardas do Zach Wilson pro Garrett Wilson. E a jogada saiu, o snap dessa jogada saiu com 53 segundos. E a próxima jogada começou apenas com 31 segundos. Eles deixaram 22 segundos com 3 tempos para pedir. Não era 1, não era 2, eram 3 tempos que eles tinham para pedir. E aí eles foram avançando, conseguiram converter uma 4-18. Belo passe do Zach Wilson pro Elijah Moore. Só que ali eles já pediram um timeout com 1 segundo pro fim. Não tinha mais tempo. E ainda foi o segundo timeout, eu não lembrava disso. Foi o segundo timeout dos Jets. Eles ainda terminaram o jogo com um timeout no bolso. Então, inexplicável. Assim, não dá para um head coach profissional, por mais que ele ainda seja jovem, né, no segundo ano dele no cargo, não dá para explicar. Não tem como. Se você sente que isso é uma dificuldade, e tem sido uma dificuldade do Robert Saleh, você tem que ter alguém ali no seu headset que tome conta dessas coisas. Tem que ter algum assistente que grite ali com ele
cara, o que a gente tá fazendo? Perde tempo. Porque, assim, o Zach Wilson, porra, ele teve o melhor jogo dele com a camisa dos Jets. Teve uma interceptação horrível, mas tirando essa interceptação horrível, foi o melhor jogo dele com a camisa dos Jets. E você não espera que ele vai ter essa presença de espírito, né? O cara, segundo ano, com tudo que ele já passou. E então eu boto essa derrota na conta do Robert Saleh. Se eles tivessem manejado o relógio um pouco melhor, eles poderiam ter avançado um pouco mais para conseguir chutar o field goal e empatar o jogo, ou de repente conseguir o touchdown. Mas teriam uma chance maior de vencer o jogo. Poderiam ainda ter perdido. Mas foi bizarra a forma como os Jets manejaram o tempo no final da partida. Mérito pro Detroit Lions, que vem numa fase incrível, né? A temporada deles parecia que tinha chegado ao fim, né? Eles perderam 6 jogos dos primeiros 7 e agora venceram 6 jogos dos últimos 7, e a derrota foi pro Buffalo Bills, um jogo muito apertado no dia de ação de graças. A equipe tá brigando ali no wildcard por uma vaga nos playoffs. O Jared Goff, que ele joga muito melhor em casa do que fora, ele não fez o melhor jogo dele, mas fez o suficiente, que correu bem com a bola também. O Amon-Ra St. Brown, que muita gente falava, vamos ver o duelo Amon-Ra St. Brown contra o Sauce Gardner, né? E eu expliquei no preview que pelo fato do Amon-Ra St. Brown se alinhar mais no slot, ele não ia ver tanto o Sauce Gardner, né? Acabou que não viu, porque eu até vi uma estatística, até o João que me mandou essa estatística, não teve nenhum passe mandado pelos Lions na direção do Sauce Gardner, né? Que é o melhor cornerback da NFL nessa temporada. Isso acontece com muitos grandes cornerbacks, né? Os quarterbacks simplesmente param de mandar a bola na direção dele. Então, mesmo assim, ele conseguiu ter uma boa conexão com o Amon-Ra St. Brown e teve aquele touchdown no momento chave pro Brock White. A defesa dos Lions jogou bem, parou muito bem o jogo terrestre, mas no ataque aéreo os Jets conseguiram ter 317 jardas, né, com o Zach Wilson, que jogou bem, lançou uma interceptação horrível, como eu falei, mas eu achei que foi o melhor jogo dele, ainda mais pela importância do jogo. Achei que foi a melhor partida do Zach Wilson com a camisa dos Jets, mas ainda é o Mike White. O Mike White tem que voltar e dar uma chance melhor para essa equipe nessa reta final agora de temporada regular. O Philadelphia Eagles derrotou o Chicago Bears por 25-20, um jogo bem mais difícil do que a gente esperava, né? E o que eu falei sobre o Dallas Cowboys acho que se aplica aqui também, né? O time que tá pensando muito mais no jogo contra os Cowboys do que nesse jogo contra os Bears, né? Que já tá aí pensando em 2023. Na NFL, é difícil você vencer com tranquilidade no automático, né? Porque é um negócio que eu gosto de comparar, né? Se você pega o melhor time do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Bola Redonda, Premier League, né? Campeonato Inglês. Pega o melhor time do Campeonato Inglês, o pior time do Campeonato Inglês, o gap entre eles, a diferença de nível é muito maior, muito maior mesmo, do que o melhor time da NFL pro pior time da NFL, né? E o Philadelphia Eagles tá ali na discussão como o melhor time da NFL, o Chicago Bears tá na discussão como o pior time da NFL. Mas mesmo assim, o pior time da NFL consegue fazer um jogo complicado. A gente viu o Houston Texans contra o Kansas City Chiefs. Então, se você não leva a sério, você não entra com foco, esses jogos podem virar tropeço, né? E um jogo que Jalen Hurts lançou 2 interceptações, né? E 2 interceptações no primeiro tempo ainda, que deixou o jogo aí contribuiu, né, para o jogo ficar mais apertado, apesar os Bears não conseguiram touchdown ou pontos logo depois dos turnovers, né, na campanha seguinte, mas o Hurts compensou com 3 touchdowns correndo com a bola e teve boa conexão com o A.J. Brown e com o Devonta Smith, né? Ele teve o A.J. Brown teve 9 recepções para 181 jardas, o Devonta Smith 5 para 126, baita dupla de wide receivers. Enquanto o Chicago Bears, o Justin Fields chegou a deixar o jogo com cãibra de tanto correu com a bola, né? Correu 15 vezes com a bola, teve uma corrida dele que seria um touchdown, um dos mais incríveis de um quarterback correndo com a bola, só que ele infelizmente pisou fora, né? Teve um avanço longo ainda, mas ele acabou pisando fora e não foi touchdown. Ele teve 2 passes para touchdown, jogou bem o Justin Fields, mas 6 sacks, né? 60. Quero ver depois que o Pro Football Focus vai colocar, porque eu acho difícil 60 pressões, né? Mas é o número que a ESPN coloca
pro Chicago Bears, né, pro quarterback do Chicago Bears, Justin Fields. A proteção dele é muito ruim, ele chama muito a pressão pra cima dele, né, mas a ofensiva dos Bears jogou muito mal. Teve lesão também durante o jogo e também não teve o Chase Claypool, né, não tem o... Enfim, é um time que tá muito dizimado por lesões, mas conseguiu mesmo assim fazer um jogo competitivo com o Philadelphia Eagles. Lado negativo pra gente brasileiro, né, o Cairo, ele errou um extra point, e depois teve uma situação que até o Scott Hanson no Red Zone destacou, né, os Bears tiveram um punch bem dentro do campo de ataque. Tô procurando aqui, foi no campo de ataque, mas assim, foi muito no campo de ataque. Deixa eu achar aqui a linha de 30 jardas do campo de ataque. E aí você poderia chutar um field goal de basicamente 47, 48 jardas, mas foi depois do extra point errado do Cairo, e os Bears preferiram ir pro punch naquela situação, né, que mostrou um pouco de desconfiança pra cima do Cairo, né, mas também um jogo que estava bem frio, né, as condições climáticas não eram ideais, então eles não quiseram chutar o field goal longo, mas enfim, não foi uma boa partida para o brasileiro, que errou um extra point. Então é isso, vitória do Philadelphia Eagles 25-20. O New Orleans Saints derrotou o Atlanta Falcons 21-18, um jogo no qual o Atlanta Falcons teve o calouro Desmond Ridder como quarterback, e ele jogou muito mal mesmo. Tudo bem que a estreia é difícil jogando contra a defesa do Saints, que é boa no Superdome, né, que não é um lugar fácil de jogar. Ele quase conseguiu ainda, pelo menos no empate no final da partida. A equipe teve uma 4-5 no meio campo. Ele encontrou o Drake London para um avanço de 12 jardas, só que o Drake London sofreu um fumble recuperado pelo Saints. Os Saints ainda tiveram um turnover on downs e os Falcons receberam a bola de volta ali com 9 segundos. Não deu para fazer nada, obviamente, mas vitória do New Orleans Saints, né, na NFC Sul bem aberta. Eu tenho pedido bastante o Desmond Ridder, né, aqui nesses podcasts, mas ele não foi nada bem. E não vai ter volta do Marcus Mariota, né, porque ele vai passar por cirurgia no joelho. A equipe correu bem com a bola, teve 231 jardas, né, o Tyler Algier tem corrido muito bem com a bola, né, teve o melhor jogo dele como profissional, né, ele que é calouro, draftado na 5ª rodada, mas não teve muito ataque aéreo, né, 97 jardas só do Desmond Ridder, né, em 26 passes tentados. Se ele fosse um running back, ia ser uma média muito baixa, enquanto o New Orleans Saints jogou pro gasto, né, a equipe teve 2 passes para touchdown no Andy Dalton, né, 17 tentativas apenas, ela correu bastante com a bola, mas nenhum dos dois times conseguiu sustentar grandes drives, nem nada disso. Acho que a diferença de 3 pontos e o Falcons estava jogando com um quarterback estreante, né, então dá para dizer uma grande diferença aqui entre esses dois times. Saints venceram ali porque tem uma defesa melhor, né, que a do Falcons, que lutou, a defesa do Falcons lutou, né, mas um ataque tão inoperante assim como esse, quando você não vai vencer jogos consistentemente na NFL, você vencer pouquíssimos jogos que você não tem nem 100 jardas aéreas, né, e curioso que dessas 97, 70 foram pro Drake London, infelizmente teve aquele fumble no final. Vamos encerrar os jogos do primeiro horário agora com a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Carolina Panthers, 24-16, um jogo que os Steelers tiveram o Mitch Trubisky, mas quem comandou a vitória da equipe foi a defesa, né? O Carolina Panthers, que vinha num bom momento, não conseguiu a vitória, né, que teria colocado a equipe numa ótima posição dentro dessa divisão, mas é uma equipe que vinha correndo muito bem com a bola, e o Pittsburgh Steelers olhou para isso e pensou: a gente não vai deixar vocês correrem com a bola. Vão ter que vencer no braço do Sam Darnold. A equipe teve 16 carregadas para 21 jardas. O Sam Darnold não jogou mal. 14 de 23, 225 jardas, um touchdown. Mas não foi suficiente, né? Os Steelers foram melhor em todas as fases, né? Tiveram vantagem no ataque também, né? Que correu bem com a bola. O Trubisky, depois daquele jogo horroroso da semana passada, quando ele substituiu o Kenny Pickett, que sofreu uma concussão e não foi liberado para esse jogo, ele jogou bem, 17-22, 179 jardas, nenhum touchdown, mas nenhuma interceptação também, né? A equipe não teve turnovers,
Um jogo bem seguro aí do Pittsburgh Steelers no ataque, enquanto o Carolina Panthers esboçou uma reação ali no final, mas não foi suficiente. Ainda é um ataque muito ruim, que foi dominado no tempo de posse também, né? A defesa dos Panthers, que vinha jogando bem, mas teve muita dificuldade para sair de campo, né? Os Steelers tiveram 22 primeiras descidas, né? 36 minutos de posse de bola. E a boa notícia para os Panthers, né, que continua embolada a divisão, né, como a gente vai falar na segunda parte do podcast, mas é um time ruim, apesar do Sam Darnold ser o melhor quarterback que jogou com a camisa dos Panthers esse ano, né? Eu sei que o PJ Walker teve aquele grande jogo, mas ele vem numa sequência bem positiva aí recentemente. Os Steelers continuam sonhando, ainda é matematicamente possível eles evitarem a campanha negativa, né? Porque aquela estatística que todo mundo fala, Mike Tomlin nunca teve uma campanha negativa na carreira. Vamos falar agora dos jogos do segundo horário, mas antes, lembrar para vocês que, além do podcast pós-rodada e do preview da rodada de quarta-feira, tem um podcast de terça-feira à noite que fala sobre o Monday Night Football, debate sobre os principais tópicos da NFL. Tem um podcast de sexta-feira de manhã sobre o Thursday, e você poderia estar escutando esses podcasts, além de receber as minhas newsletters, se tornando apoiador. Então, é muito importante que, se você puder, se você curte o meu trabalho, você se torne apoiador para ajudar a manter o podcast no ar e ter acesso a esses conteúdos extras. Link está na descrição. Planos começando a partir de R$14 por mês e ainda tem desconto para quem assinar o plano de 6 meses ou 1 ano pagando por Pix. Tá tudo explicadinho lá, tem outros benefícios também. Mas vamos para os jogos do segundo horário, que domingo maluco de futebol americano. Domingo completamente insano. Vamos começar com New England Patriots e Las Vegas Raiders. Um dos finais, talvez o final mais maluco de jogo na história da NFL. Provavelmente está na discussão. Vamos direto pro final dessa partida, né? Os Raiders com um minuto? Não, 32 segundos pro fim da partida fizeram um touchdown com o Keelan Cole, que, vamos ser bem sinceros, né? Não foi touchdown. O Keelan Cole pisou fora, né? Eu sei que parece que tem outros ângulos, sei que, mas eu não vi nenhum ângulo que me dissesse que o Keelan Cole não pisou na linha no fundo da endzone. Não deveria ter sido touchdown. Eu sei que depois do jogo da Tuck Rule, né, lá atrás, em 2003, erro de arbitragem contra os Patriots a favor dos Raiders é considerado reparação histórica, mas enfim, não deveria ter sido touchdown. Os Patriots recebem a bola de volta com 2 tempos para pedir, 30 segundos, precisando avançar o campo todo, né, o que é muito difícil. Ali é basicamente você tenta uma jogadinha, se encaixar, e você busca o field goal. Se não encaixar, você vai para prorrogação. Os Patriots tiveram um avanço com o Jacoby Myers de 8 jardas, depois uma corrida de 12 jardas do Ramondre Stevenson, um passe incompleto do Mac Jones, né, já na linha de 45 jardas do campo de ataque. Ali você já está relativamente perto, você tem que tentar mesmo. Eles tentam um passe que não consegue, aí 3ª para 10, um segundo ali de jogo, ali é basicamente a hora do Hail Mary, né? Mas os Patriots correm com a bola ali pra, de repente, quem sabe o cara desgarra e consegue chegar na endzone, né? Nunca se sabe. Mas inexplicavelmente o Ramondre Stevenson ele entrou em pânico, porque ele conseguiu um avanço longo, e quando ele viu que ele estava sendo tacleado e o relógio já tinha chegado ao 0, ele ia ser tacleado, o jogo ia pra prorrogação. Ele passou a bola para trás, aquele passe lateral de rugby, pro Jacoby Myers. E aí o Jacoby Myers entrou num pânico maior ainda e deu um passe para trás muito longo do outro lado do campo, assim, de uma lateral para entre o meio-campo e a outra lateral, pro Mac Jones, que o Chandler Jones, entre aspas, interceptou, que na verdade é uma interceptação, assim, você olhando, né? Mas na prática é uma recuperação de fumble, né? Porque foi um passo para trás. Ele dá um stiff arm no Mac Jones, faz o touchdown e os Raiders vencem a partida. Um jogo dos finais, assim, foi um final de semana, né? Com o final da Copa, tudo. Final de semana maluco, mas
inacreditável. Inacreditável. Me lembrou, na hora, dois lances, né? O milagre lá de Miami, né? Quando os Dolphins fizeram touchdown aí numa jogadinha também de rugby, mas eles fizeram touchdown, né? Eles estavam com a bola, eles fizeram touchdown. E me lembrou também o lance lá do jogo 1 das finais da NBA, Cavaliers e Warriors, né? Quando o J.R. Smith pegou o rebote e driblou a bola, né? Em vez de tentar o arremesso, né? Com o LeBron lá pedindo pelo amor de Deus. Foi total, assim, uma das maiores câimbras mentais que eu já vi um jogador de futebol americano ter. Primeiro, o Ramondre Stevenson, que, assim, ele vai ser o George Hill da história, né? Porque ninguém lembra que o George Hill errou o lance livre que poderia ter dado a vitória pro Cavaliers contra o Warriors, né? E a gente lembra que aquele jogo foi a melhor atuação que eu já vi de um jogador de basquete na minha vida, né? Do LeBron. O George Hill errou o lance livre. Mas quem leva a culpa é o J.R. Smith. E de fato, o erro dele foi maior, porque errar lance livre é normal. Agora, você não saber qual é o placar e quanto tempo falta é absurdo. O Ramondre Stevenson errou em dar o passe para trás pro Jacoby Myers, né? Até porque não era fácil, né? Não era um lance ali simples. E aí, quando ele dá aquele passo para trás, meio que o Jacoby Myers apaga, né? O Jacoby Myers, eu tenho que manter a bola viva aqui. Mas ele deveria ter se tocado que o jogo estava empatado, porque ali você não... Essa jogadinha de rugby, de passe para trás, você não faz nessa situação de jeito nenhum, porque a maior chance é de acontecer exatamente o que aconteceu. Você levar naquela posição de campo, a maior probabilidade é de você levar o touchdown com o adversário recuperando o fumble do que você conseguir o touchdown. Ali, você faz aquilo no modo desespero, você tá atrás no placar, última jogada. Você não faz isso com um jogo empatado, quando você pode ir pra prorrogação, né? Você vai pra prorrogação, é basicamente 50-50 a chance de você vencer a partida, porque depende muito do cara ou coroa. Ali, a probabilidade maior é de acontecer exatamente o que aconteceu. Os Raiders conseguirem recuperar o fumble e fazer o touchdown da vitória. Cara, que final maluco de jogo. Um jogo que eu não achei que nenhuma das duas equipes jogou bem. Os Raiders fizeram um número absurdo de faltas. Foram 13 faltas. O maior número de faltas de um time nessa temporada. Os Patriots foram horrendos em terceiras descidas. Converteram 2 de 13 apenas. O ataque dos Patriots teve um dia terrível. A equipe correu relativamente bem com a bola. Relativamente não, correu bem com a bola. O Mac Jones, ele tava... Assim, eu até tuitei isso, né? Pra mim, o Mac Jones é o quarterback que tá mais perto de coringar na atual temporada. Porque ele tá muito irritado com o que tá ao redor dele, né? Ele não é inocente. Ele não tá fazendo uma boa temporada. Mas esse ataque dos Patriots não tem um fluxo, não tem um ritmo, não tem... Porque você não... Parece que eles vão chamando a jogada aleatória, né? Não é... Quando você tá chamando um ataque, você chama uma jogada aqui, pensando que daqui a 2 descidas, se você tiver sucesso nela, você vai chamar a mesma formação, mas com um negócio diferente, para você induzir o adversário e tal. Então a gente vai chamando isso aqui para fazer isso aqui lá na frente. Não tem esse ritmo no ataque dos Patriots, né? O Matt Patricia e o Joe Judge são dois, como eu falei no último podcast pós-rodada, são 2 palhaços, não deveriam estar nessa posição. E assim, Bill Belichick, todo dia ele esquece mais sobre futebol americano do que eu vou saber na minha vida toda. Mas era uma decisão que todo mundo falou na época que era errada, de manter o Joe Judge e o Matt Patricia tomando conta do ataque. Todo mundo falou que ia dar errado e deu errado. E os Patriots agora, a gente vai falar na segunda parte sobre playoffs e tal, mas os Patriots, esse jogo pode custar a vaga nos playoffs. E assim, é culpa do Matt Patricia e do Joe Judge que o Ramondre Stevenson teve uma câmera mental? Não. Mas é um time muito mal treinado, esse time dos Patriots, e aí é o time todo. A gente viu a equipe teve um dia péssimo nos special teams, né? Tiveram um punch bloqueado e... São sintomas. Isso tudo é sintoma de time que é mal treinado, né? E é algo que você não espera do New England Patriots. É um absurdo. Do lado dos Raiders também não foi um grande jogo. Eles também
ia ser mais uma derrota que eles chegaram a liderar por 10 pontos no segundo tempo, né? Estavam vencendo por 17-10 no início do terceiro quarto. E o milagre salvou a vida. Aliás, eu falei, né? Foi o Chandler Jones, né? Que fez o touchdown, que é ex-jogador dos Patriots, né? Então, lei do ex mais uma vez atuando. Mas os Raiders foram salvos por um milagre. Tudo bem que parece que milagres esportivos nesse final de semana aconteceram em abundância. Mas foi um milagre que salvou os Raiders. Que, cara, que jogo, que final maluco, que domingo de futebol americano. Vamos seguir agora e falar de Cincinnati Bengals e Tampa Bay Buccaneers. Um jogo no qual o primeiro tempo parecia que os Bucs voltaram, defesa voando, o ataque jogando bem. Cincinnati Bengals claramente sentindo a ausência do Trey Hendrickson, né, edge rusher da equipe, perdeu o Sam Hubbard por lesão ao longo da partida também. Parecia que agora é aquela hora de vamos deixar o Tom Brady chegar, não pode, isso aqui. Joe Burrow foi interceptado, né, no passe que foi desviado, na verdade, não foi nem culpa dele, mas veio o terceiro quarto. E no terceiro quarto, e digo isso depois do jogo, mesmo depois do jogo de sábado entre Vikings e Colts, um dos maiores colapsos que eu já vi em um só quarto por um time da NFL. O Tampa Bay Buccaneers teve uma quarta descida não convertida, uma interceptação lançada pelo Tom Brady, um fumble, outra interceptação lançada pelo Tom Brady. A interceptação acho que já foi no último quarto. Deixa eu ver aqui, já foi no último quarto. Foram 17 pontos que o Tampa Bay Buccaneers sofreu apenas no terceiro quarto. Foram 31 pontos seguidos do Cincinnati Bengals sem resposta da equipe. Na verdade, 34, né? Se você pegar os últimos 3 pontos, os primeiros 3 pontos dos Bengals, né? Que foi já na última jogada do segundo quarto. Um colapso total do time. É o tipo de derrota que é difícil você acreditar que um time se recupera. Mas na AFC Sul, o campeão vai para os playoffs, né? Todo campeão de divisão vai para os playoffs. E nessa divisão pavorosa, o Bucs ainda tem chances boas de ser o time que vai aos playoffs. E aí a gente vai falar, não, Tom Brady nos playoffs, sei não, hein? Pô, não dá pra é o cara, né? O GOAT, não dá pra descartar e tal, mas esse time do Tampa Bay Buccaneers é horrível, muito ruim mesmo, lento, burro, mal treinado, tudo você pode falar desse time do Tampa Bay Buccaneers. E os Bengals não jogaram bem, isso que é o bizarro, né? Se você analisa a atuação da equipe, eles não jogaram bem, né? Eles só precisaram sentar e ver o Tampa Bay Buccaneers, assim, não é que deram um tiro no pé, não, eles descarregaram uma arma no próprio pé do Tampa Bay Buccaneers, né? E isso reflete, engraçado, até o número de jardas da partida, foram 396 do Buccaneers contra 237 dos Bengals, né? Só que os Bengals, eles recebiam a bola o tempo todo no campo de ataque já, né? Por causa dos turnovers do Tampa Bay Buccaneers. 4 turnovers, aliás, eu acabei não falando, né? Foram 2 fumbles do Tom Brady, além das 2 interceptações. Empata o maior número de turnovers do Tom Brady numa só partida, né? E a outra vez que isso aconteceu algumas outras vezes. E ele já teve 4 turnovers em 4 campanhas seguidas, uma vez na carreira, que foi no jogo da semana 7 contra o Denver Broncos em 2001. 21 anos atrás. É possível que tenha gente escutando esse podcast que não estava nem viva. Semana 7 de 2001 deve ter sido final de outubro. Então, se você não estava vivo ainda nesse dia, você faz aniversário no final de outubro, novembro, dezembro, me manda um reply lá no Twitter, só pela curiosidade. Mas foi inacreditável. Inacreditável mesmo. Assim, o Cincinnati Bengals poderia ter virado o jogo sem isso? Poderia, né? Eram 2 touchdowns e é um time muito melhor. Mas eles não precisaram. O Joe Burrow, ele acabou com 4 passes para touchdown, né? Que é um número muito bom. A interceptação não foi culpa dele. Ele teve uma sorte muito grande numa quarta descida que ele levou um sack que perderia mais de 20 jardas, né? Que ele foi tentando esticar a jogada, e acabou sacado. Só que uma falta que realmente foi falta, anulou o sack, deu a primeira descida pro Cincinnati Bengals. Assim, é difícil falar dos Bengals, né?
Quando você tem um colapso desse sem precedente na história da NFL, por um quarto só, né? Que precedente tem que a gente viu no sábado, é difícil você até analisar o que o Cincinnati Bengals fez, mas uma equipe que tá numa fase muito boa e Tampa Bay Buccaneers, meu Deus. A gente vai falar sobre cenário de playoffs na segunda parte. Vamos falar agora de Tennessee Titans e Los Angeles Chargers. Os Chargers venceram por 17-14, um jogo bem disputado, um jogo bem duro, que estava 7-7 até o início do último quarto, né? Até o Austin Ekeler, amigo do Danilo Lacalle, fazer um touchdown e conseguir ampliar a vantagem para 14-7. Os times trocaram punches, o Tennessee Titans conseguiu um touchdown ali com 48 segundos pro fim da partida. Chargers recebem a bola de volta, sem tempo para pedir, e o Justin Herbert mostra por que a gente acha que o Justin Herbert é um grande quarterback, né? Muita gente tem questionado isso, mas o Justin Herbert comanda uma campanha incrível, né? Que teve um passe longo pro Mike Williams, né? De 35 jardas. Eles conseguem chutar um field goal de 43 jardas, né? Com o Dicker, né? O Dicker the Kicker. Bom apelido aí, bom nome, né? Cameron Dicker, né? Para sobrenome para kicker. A vitória dos Chargers em casa, vitória importantíssima, né? Para um time que tá na briga dos playoffs. E o Tennessee Titans abriu de vez a corrida pela AFC Sul com o Jacksonville Jaguars. É um jogo que acho que o Tennessee Titans, pelo nível do elenco da equipe, né? Não deveria competir com esse time do Chargers, né? Ainda mais levando em conta que o Ryan Tannehill deixou a partida com uma lesão no tornozelo. Ele que já tinha sofrido uma lesão no tornozelo nessa temporada. Ele ficou um tempo fora, voltou e estava claramente no sacrifício. A equipe teve um ataque aéreo bem limitado por conta disso, né? Porque a mobilidade do Ryan Tannehill estava muito ruim. Eles ainda conseguiram fazer um touchdown com o Ryan Tannehill num QB sneak, né? Que basicamente foi no estilo aquele filme antigo dos anos 80, se não me engano, né? O Morto Muito Louco, né? O pessoal pega o cadáver lá, os dois amigos, um cadáver do tio, né? Ele fala muito desse filme naquela série How I Met Your Mother, né? Você deve saber. Mesmo que você não tenha visto o filme, você deve saber o que eu tô me referindo, né? Porque o Ryan Tannehill tava com muita dificuldade para se movimentar. Mas é o Mike Vrabel, né? O Mike Vrabel, jogo após jogo, ele consegue montar um plano de jogo defensivo que pelo menos deixa o time, assim, contra times qualificados, né? Porque esse time dos Titans tem uma tendênciazinha a jogar mal contra times menos qualificados, né? Apesar de ter jogado mal contra todo mundo esse último mês, né? Perdeu 4 jogos consecutivos. Mas era uma sequência difícil, né? Bengals, Eagles, Jaguars. O time tá melhorando, né? Então, não é uma derrota tão absurda, mas é uma derrota bem pesada pelo confronto direto. Mas enfim, Mike Vrabel, ele conseguiu fazer um plano de jogo defensivo, né? Só que do mesmo jeito que o Mike Vrabel, em geral, eleva o nível das suas defesas, o John Lombardi, ele diminui o nível desse ataque, né? O John Lombardi, coordenador ofensivo do Los Angeles Chargers, faz um péssimo trabalho. Péssimo. Ele usa muito mal o Justin Herbert, né? A gente sabe, eu falo aqui toda semana, né? Ele tem uma média de distância por alvo muito baixa, é muito screen pass, né? Eu sei que ter o Austin Ekeler contribui um pouco para isso, né? Mas hoje nem foi tanto o Austin Ekeler. 2 recepções apenas para ele, que chegou a deixar o jogo machucado, depois voltou. Mas é um ataque que não é bem montado, não usa assim, quantos times gostariam de ter um quarterback como o Justin Herbert e o Joe Lombardi usa o Justin Herbert como se ele fosse o Jimmy Garoppolo, sei lá, como se ele fosse o Drew Brees em final de carreira ali, né? É o que eu falo sempre, né? A defesa jogou bem, Derrick Henry teve uma boa partida correndo com a bola e recebendo, né? Foram 163 jardas totais em 25 toques na bola, um touchdown, mas não teve um impacto muito grande no desempenho geral do ataque, foi muito limitado pelo Ryan Tannehill. Mas é isso, o jogo não foi um jogo legal de se ver, mas os Chargers saem com uma vitória importante e o Tennessee Titans estão numa situação agora complicada numa divisão que parecia bem encaminhada. Vou encerrar essa primeira parte aqui do podcast pós-rodada. Não deixe de escutar a segunda parte
com os jogos de sábado, com o Sunday Night Football, cenário de playoffs, classificação e já olhando para a semana 16. Vamos falar de Arizona Cardinals e Denver Broncos rapidinho. Eu tenho que dar um foco maior nos jogos mais relevantes a partir de agora, né? Eu tenho certeza que os torcedores dessas equipes que estão fora da briga vão entender, né? Porque agora é só rodada cheia, 16 jogos toda rodada, né? Então, algum lugar eu tenho que dar uma economizada. Mas o Denver Broncos venceu num jogo que os Cardinals já entraram com quarterback reserva, né? O Colt McCoy, que o Murray tá fora da temporada, e o Colt McCoy acabou sofrendo uma concussão, né? Então quem terminou o jogo, jogou boa parte do jogo, se eu não me engano, entrou no terceiro quarto, foi o Trace McSorley, e com o Colt McCoy já é difícil, com o terceiro quarterback é complicado. Não tem 32 quarterbacks bons na NFL, então o terceiro quarterback nunca vai ser bom, né? Exceção feita, claro, ao Brock Purdy, né? O GOAT. Mas a defesa dos Cardinals jogou bem até o último quarto, né? Quando os Broncos fizeram 2 touchdowns. O J.J. Watt jogou como se fosse o J.J. Watt dos velhos tempos. Teve 3 sacks, 3 tackles atrás da linha de scrimmage. Mas o time dos Broncos é melhor, né? A defesa é melhor, o ataque, em relação ao ataque do Trace McSorley, é melhor, né? O Brett Rypien também é muito limitado. Ele está substituindo o Russell Wilson, que também sofreu uma concussão, né, na semana passada. A equipe correu muito com a bola, né? O Latavius Murray terminou com 130 jardas. O Jerry Jeudy, mais um bom jogo, né? O Jerry Jeudy, que também jogou bem no jogo que o Russell Wilson se machucou, teve 3 touchdowns. E enfim, é um jogo com um quarterback reserva contra o QB3 do outro time. A defesa dos Broncos fez a diferença, né? O Justin Simmons jogou muito bem, teve 2 interceptações. O Patrick Surtain teve a interceptação que fechou o jogo. Vitória para os Broncos, que pelo menos joga por vencer jogos e piorar a escolha que vai para os Seahawks. E do lado dos Cardinals, a equipe está oficialmente eliminada da temporada. Então é isso, pessoal. Parte 1 chegou ao fim. Volta lá, já tá no feed, provavelmente, quando você estiver escutando. Se você não estiver escutando segunda-feira de madrugada, vai estar já no feed, vai lá dar play e a gente continua conversando. Fala, pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-final de semana da semana 15 da NFL. Se você ainda não escutou a primeira parte, vai lá e escuta. Nela eu falei sobre os jogos do primeiro horário do domingo, do segundo horário do domingo. Agora, nessa segunda parte, eu vou falar sobre o Sunday Night Football. Vamos falar de classificação, confronto de playoffs, olhar para a semana 16. Mas antes a gente vai falar da rodada de sábado. Foram 3 jogos no sábado. A gente vai falar na ordem cronológica aqui, começando pelos jogos do sábado, depois Sunday Night Football, depois dos outros tópicos que eu falei. Vamos começar pela maior virada da história da NFL. Não é subjetivo, não é exagero, foi literalmente a maior virada da história da NFL desde 1974, quando foi criada a regra da prorrogação. Antes desse sábado, a maior virada havia sido do Buffalo Bills. Eles perdiam por 35-3 para o Houston Oilers e acabaram vencendo o jogo. Era uma vantagem de 32 pontos que o Houston Oilers perdeu. Os Colts tinham uma vantagem de 33 pontos para cima do Minnesota Vikings no intervalo. Então, por 1 ponto, é matematicamente a maior virada da história da NFL. Sim, se você colocar alguma subjetividade em termos de importância do jogo e tal, a maior virada da história da NFL é o Super Bowl 51 entre Falcons e Patriots, o jogo do 28-3. E aí a gente tem que lembrar que o Matt Ryan era o quarterback nos 2 times. No time que levou a virada mais famosa, talvez, dos esportes dos Estados Unidos, provavelmente, acho que é porque NBA e Major League Baseball, né, os playoffs são séries, né? Por exemplo, tem aquela virada do Boston Red Sox para cima do New York Yankees, que o Yankees abriu 3-0 na série e levou a virada. Tem o Golden State Warriors levando a virada do Cleveland Cavaliers depois de abrir 3-1. Super Bowl é um jogo só. Então, provavelmente é a maior virada, sim, em termos de importância do jogo, valia um título. E o Matt Ryan tava nas duas, né? Foda complicado pro Matt Ryan. Eu gosto do Matt Ryan.
E ele tava no lado ruim desses dois jogos, que são as duas maiores viradas. Uma objetivamente falando, outra subjetivamente falando, da NFL. É um jogo completamente maluco. 39-36. Fantástico, um grande jogo de futebol americano. Eu admito que talvez eu tenha começado a ler um livro ali no segundo tempo e desligado a TV. Não nego nem confirmo essa informação, mas vamos explicar como que esse jogo chegou lá, como que se tornou a maior virada da história da NFL. Os Colts começam o jogo com um field goal, drive longo ali, foi um drive longo, foi um retorno, tinha esquecido. Tem muita coisa nesse jogo, eu vou esquecer alguns detalhes, mas é muita coisa. O Colts abriu o jogo com um retorno longo foi ali pra linha de 48 jardas do campo de ataque, retorno de 49 jardas, né, do Flowers, que jogou bem. A equipe chuta um field goal, 3-0. Drive seguinte, os Colts conseguem bloquear o punch do Minnesota Vikings e retornam para touchdown, 10-0. Drive seguinte dos Vikings, fumble sofrido pelo Dalvin Cook, recuperado pelo Minnesota Vikings, pelo Indianapolis Colts, desculpa, que depois disso conseguem o touchdown, recuperar a bola na linha de 34 jardas do campo de ataque, conseguem o touchdown. Campanha seguinte, os Vikings arriscam uma quarta descida, uma quarta para uma na linha de 31 jardas, não conseguem converter, devolvem a bola para os Colts já no campo de ataque, e a decisão foi correta de ir para a quarta descida. Eu não gostei muito da chamada, mas eu achei que deveria ter sido o QB sneak, né, quarta para 1, acho que não era nem uma jarda cheia, né, era perto disso, mas deveria ter ido e acabou dando errado. Os Colts chutam um field goal, 20-0. Jogada seguinte, 3-and-out dos Vikings, eles vão pro punch numa 4-1 e fake punch que não funcionou, passe incompleto. Os Colts recuperam a bola, chutam mais um field goal, 23-0. 3-and-out dos Vikings, punch dos Colts, não perca as contas, 23-0. Pick 6 do Kirk Cousins, abre 30-0 ali de vantagem. E antes do fim do primeiro tempo, a equipe acaba chutando também um field goal que eleva a vantagem para 33-0. E é isso que a gente está falando. 33-0. O jogo parecia que estava acabado. O Justin Jefferson chegou a sair de campo no primeiro tempo e machucado, mas voltou. E eu já tava pensando assim, pô, ele não devia voltar pro jogo, né? Por que ele vai voltar pro jogo? O jogo tá perdido e tal. Não estava perdido. Os dois times abrem com punch, até que os Vikings fazem um touchdown, 33-7. Field goal dos Colts, 36-7, os últimos pontos deles na partida. Vikings fazem mais um touchdown, 36-14, mais um touchdown, 36-21. E o Kirk Cousins é interceptado. Cousins é interceptado ali já no quarto, faltando 8 minutos pro fim da partida. Um passe que o Jalen Reagor desistiu da rota ali, né? Então coloca na conta também do wide receiver dos Vikings, né? Mas aí os Colts acabaram com a bola na linha de 2 jardas, não conseguiram nada, 3-and-out punch. Vikings consegue o touchdown, 36-28. Fumble no drive seguinte do Indianapolis Colts, que foi um grande erro da arbitragem, um fumble do running back dos Colts. Os Colts que perderam o Jonathan Taylor ao longo da partida, eles estavam ali basicamente dividindo entre Zach Moss e Deion Jackson. O Deion Jackson sofre um fumble, retornado para touchdown pelo Minnesota Vikings, só que a arbitragem determina que na verdade a arbitragem marcou que a jogada havia terminado, o famoso down by contact. Só que eles voltaram atrás, disseram que o fumble ocorreu antes. Eles, como teve uma recuperação clara, eles dão a bola para o Minnesota Vikings, mas o retorno não pode ser anulado. É como se a jogada tivesse sido parada, o que foi, assim, um assalto acima do Minnesota Vikings. E não foi o primeiro lance do tipo no jogo, né? Teve outro fumble do Indianapolis Colts, claramente retornado. Foi do
Foi de quem? Acho que foi do Alec Pierce, né? Se não me engano, foi do Alec Pierce ou do Michael Pittman. Um dos dois. Que claramente os Vikings também recuperaram e retornaram para touchdown, só que a arbitragem marcou que já havia parado o lance, né? O primeiro deu para ouvir o apito antes de parar mesmo, e é questionável se era momento ali para parar ou não. Provavelmente eles pararam um pouquinho antes do que deveriam. Esse segundo foi muito rápido, não era para ter parado a jogada ainda, né? Foi um absurdo. Ainda assim os Vikings recuperam a bola, acabam tendo um turnover on downs, né? Chegaram numa 4-15 ali no meio do campo, não conseguiram. Os Colts também tiveram um turnover on downs logo em seguida, né? Eles tiveram uma 4-1 no campo de ataque, né? Que seria um field goal longo. Eles tentaram ali matar a partida com o first down, né? Ali basicamente mataria a partida, mas não conseguiram. Os Vikings recuperam a bola e numa jogada, um screen pass ali pro Dalvin Cook, ele leva para 64 jardas e faz o touchdown longo. A equipe consegue a conversão de 2 pontos com o TJ Hawkinson, 36-36, e o jogo vai para prorrogação. Que jogo! Prorrogação, os Vikings têm uma campanha longa, 5 minutos, punch. Colts tiveram também uma campanha, não longa, né, mas tiveram uma campanha ali de 8 jogadas, foram pro punch, 2 punts ali covardes. O do Vikings foi numa 4-10, ali mais ou menos no meio campo. Seria bem ousado ali dos Vikings, mas poderiam ter ido, né? E o dos Colts foi uma 4-9 já no meio do campo também, né? Outro que eles poderiam ter ido, mas não foram. Os Vikings conseguem avançar. E foi engraçado a última jogada que os Vikings já não tinham tempo, né? Pra pedir. O Justin Jefferson é tacleado em campo. E o defensor dos Colts basicamente fica parado em cima do Justin Jefferson, né? Pro relógio expirar. E teria expirado, né? Só que a arbitragem marcou falta, foi de layoff game. Uma marcação justa, né? Porque você não pode evitar que o jogador do ataque... Você não pode atrasar ele, né? Numa situação como essa. E aí o Greg Joseph consegue o field goal da vitória. 39-36, um field goal de 40 jardas que todos os torcedores dos Vikings estavam olhando para o passado da equipe. A quantidade de vezes que eles morreram num field goal, mas dessa vez eles conseguiram. Dá pra dizer que exorcizou a franquia. Eu cheguei a twittar isso. O Minnesota Vikings foi exorcizado. Talvez seja cedo, né? Provavelmente precisa de um Super Bowl pra exorcizar o Minnesota Vikings, né? Mas conseguiram uma vitória que... Eles já tiveram aquele jogo completamente maluco contra o Buffalo Bills, né, na temporada. E agora esse, né? São 2 resultados absurdos. Foram 6 vitórias ali viradas na última campanha. O Kirk Cousins comandando a equipe, né? Ele não teve um bom jogo no geral, né? A segunda interceptação eu nem colocaria na conta dele. Não acho que não jogou mal, mas também não foi o melhor jogo dele na temporada, né? Ele foi muito pressionado também. Os 2 quarterbacks foram, né? Mais o Cousins. E muito também de esperar rotas longas se desenvolverem e tal. Isso também prejudicou o Matt Ryan. Então foram todos aqueles sacks bem rápidos, né? E é aquilo, 7 sacks pro Cousins, né? O que eu sempre falo, quando você tem um número tão absurdo assim de sacks, não é só a linha ofensiva que foi uma merda, né? Foi um conjunto de vários fatores. O Justin Jefferson foi fantástico, 12 recepções, 123 jardas, um touchdown. O KJ Osborne jogou muito bem, saiu no final do jogo até com cãibra. O touchdown do Dalvin Cook também foi uma grande jogada. Ele que tem muita discussão se o Dalvin Cook tá entrando em declínio, e ele não parece ter a mesma explosão, mas ele ainda conseguiu esse touchdown longo de 64 jardas, quebrou tackles ali e tal, mas foi muita... Eu detesto essa palavra, mas foi muita resiliência do Minnesota Vikings. A maioria dos times já deitaria depois do que foi no primeiro tempo. A equipe continuou lutando.
Os Colts tentaram o famoso sentar na bola, né? Tirar o ar da bola, jogar pra, sei lá, botar os gandulas pra subir com a bola e tal. E é um time ruim, não. O time dos Colts é muito ruim. Então, aquele primeiro tempo, assim, bizarro desse jogo, porque você entra nesse jogo, a defesa dos Vikings no último mês tem sido uma das, se não a pior defesa da NFL. E dos 3 lados da bola, foi o que jogou melhor dos Vikings no primeiro tempo, né? Porque tudo bem, eles cederam 36, o Vikings cedeu 36 pontos. Mas acho que foi um touchdown isso? Eu anotei aqui, peraí. Foi um touchdown do ataque dos Colts. Apenas um. Os outros punch bloqueado e até os field goals, né? Teve o retorno longo, né, do kickoff logo de cara. Teve pick six. Então foi um touchdown que a defesa dos Vikings cedeu. A defesa jogou bem. Não tem outra palavra. Jogou bem, tudo bem. O ataque dos Colts é muito ruim, o time é muito ruim. Mas não foi a defesa dessa vez, né? Foram os erros do ataque dos special teams que colocaram eles no buraco, que depois eles conseguiram sair. Stephon Gilmore seguiu o Justin Jefferson durante o jogo, né? Mas como eu falei, foi bem queimado. A equipe conseguiu limitar até o Michael Pittman, ali apareceu bastante, mas foram 10 recepções para 60 jardas apenas, né? Então ele foi bem contido. Esse ataque dos Colts não tem nenhum elemento. O Matt Ryan, coitado, voltar o Matt Ryan, né? Ele não tem mais condições. Não tem mais condições. Ainda tudo fica pior atrás dessa linha ofensiva dos Colts, com esse corpo de skill positions questionáveis. Mas não dá mais pra ele. E ter essa virada que ele leva no currículo é bem pesado pra um cara que provavelmente é um quarterback de Hall da Fama. Provavelmente não, é um quarterback de Hall da Fama. O cara já venceu MVP. É difícil você dizer que um cara que venceu MVP na NFL não vai entrar no Hall da Fama. Ele merece entrar no Hall da Fama, mas pesado. Infelizmente pesado pra ele. Felizmente pros Vikings, que não muda a forma como eu vejo o time do Minnesota Vikings. Pra mim ainda não é um time agora tão bom quanto você espera de um time que tem uma campanha 11-3. Acho que a gente se empolgou muito com o resultado contra os Bills, né? Foi uma virada importante, foi um grande resultado, né? Emocionante e tal, assim como foi esse. Mas a verdade ainda, dessa vez contra um time muito pior, né? A verdade ainda é que esse time dos Vikings não consegue ter um jogo completo, não consegue botar ali 4 quartos e que tem problemas. O Christian Darrisaw chegou a sair de campo novamente, né? Ele que voltou recentemente para a equipe, left tackle da equipe. Mas enfim, grande jogo. Abriu o sábado ali com uma partida fantástica. NFL no sábado é a melhor coisa que existe. Não tem igual. Vamos passar agora para o segundo jogo do sábado, que foi a vitória do Cleveland Browns para cima do Baltimore Ravens, 13-3. Um jogo que, eu vou ser bem sincero, não foi muito legal. Nevou bastante, né? Foi aumentando a neve ao longo da partida, né? E no final tava uma verdadeira nevasca, bastante vento, que prejudicou bastante o desempenho dos kickers. Foram 4 field goals errados, né? 2 do Cade York, do Cleveland Browns, e 2 do Justin Tucker. Isso mesmo, o Justin Tucker errou 2 field goals, um de 48 jardas, né? Que é, assim, não existe pro Justin Tucker, né? Isso ele é automático, menos de 50 jardas. O segundo, na verdade, foi bloqueado, mas, assim, foi bloqueado, né? Então a tendência é a gente absolver o kicker, né? Mas se você olha a trajetória da bola um pouco baixa, de repente ele poderia ter colocado um pouco mais de arco, de repente ele não poderia colocar um pouco mais de arco porque ele tinha que botar muita força por conta das condições climáticas, né? Mas de qualquer forma é algo que a gente não está acostumado a ver do Justin Tucker. Um jogo no qual o Baltimore Ravens, na verdade, teve mais jardas do que o Cleveland Browns, né? 324 contra 283, e a diferença é que os Ravens cometeram mais erros do que o Cleveland Browns, né? A equipe
além dos field goals errados, teve uma campanha longa que terminou com turnover on downs. Logo, a primeira campanha da equipe, né? Teve uma interceptação lançada pelo Tyler Huntley, que acho que vai ter gente que vai colocar a culpa no Deshaun Jackson. Ele poderia ter lutado um pouco mais pela bola, o passe não foi bom. Mas o Deshaun Jackson na região era na red zone, né? O Deshaun Jackson ali nunca foi, né? Nunca foi um bom jogador. Com 35 anos, pior ainda, né? Então, é um sinal dos problemas do Baltimore Ravens, né? No corpo de wide receivers. Você precisa mandar uma bola na direção do Deshaun Jackson na red zone, né? Não tem como. Ele é um cara que ele ainda tem a velocidade, mas ele vai te dar, sei lá, uma recepção de 40 jardas a cada 3 jogos, né? É o que você pode esperar do Deshaun Jackson nessa altura, né? Não ele brigando por uma recepção contestada no meio do campo. E aí você tem Mark Andrews, claro, que é excelente, mas teve apenas 3 recepções para 31 jardas em 7 alvos. Devin Duvernay, 2 recepções em 3 alvos. DeMarcus Robinson, 6 recepções, 29 jardas. Uma média de running back aí, de jardas por carregada. Ele ainda sofreu um fumble, né? O outro erro que eu ia falar, né? Ele sofreu um fumble que também prejudicou o Baltimore Ravens. Os Browns não foram nem de longe um grande time. Eu achei que eles, em geral, o ataque deles foi tão ruim quanto o dos Ravens, tirando esses 2 erros aqui. A diferença é que o Ravens está com o quarterback reserva baleado, e eles estão com o Deshaun Watson. Eles pagaram um caminhão de escolhas, um contrato absurdo. Mas acho que muito do jogo, principalmente no segundo tempo, foi a questão climática, né? Cada minuto ia piorando, então é difícil produzir nesse cenário. Os 2 times correram bastante com a bola, correram bem com a bola, né? Na verdade, o J.K. Dobbins, ele teve uma corrida, a segunda corrida longa dele, que acho que o J.K. Dobbins, pré-lesão, ele teria levado para casa, né? Ele tá no 3º ano dele na NFL, ele tem lidado com muitas lesões na carreira dele até agora, e eu acho que o J.K. Dobbins, pré-lesões, teria feito touchdown longo. Deixa eu ver quanto que ele correu no tiro de 40 jardas. Eu acho que ele não participou do... Vamos ver se ele participou do combine. Participou, não correu o tiro de 40 jardas. Mas ele teria feito touchdown longo, mas acabou sendo um avanço longo ali, 37 jardas, mas não foi touchdown. Mas ele vem jogando bem, né? Ele tem conseguido ali... A linha ofensiva dos Ravens bloqueia muito bem pro jogo terrestre. O Tyler Huntley esteve sob pressão, mas se você olha aqui... Você vê cada sack, você olha os números. 3 sacks em 12 pressões, é uma proporção alta. Você vê cada sack, você entende, né? O Tyler Huntley tentando estender a jogada e segurando muita bola. É aquele sack que dá pra colocar na conta mais do quarterback. O Myles Garrett jogou muito bem. Teve seu sack e gerou bastante pressão. Um sack e meio, na verdade. Mas, enfim. Os Ravens agora estão numa situação que o Cincinnati Bengals depende apenas deles mesmo para vencer a AFC Norte. Os Ravens vão precisar de tropeço dos Bengals e eles vencerem todos os jogos até o fim. A gente vai falar isso mais pra frente, né, da classificação e tal. Mas a questão é que os Ravens estão com muitas lesões, né? Perderam o Calais Campbell durante a partida. O Marcus Peters chegou a sair lesionado e Lamar Jackson nem se fala. Esse corpo de wide receiver não existe. Então os problemas dos Ravens tem muito mais a ver com os Ravens do que torcer por tropeço do Cincinnati Bengals. Mesmo assim, a equipe dos Ravens ela tem muitos problemas e, enfim, vitória dos Browns 13-3. Vamos encerrar agora os jogos do sábado falando de mais uma grande partida. Aliás, grande sábado. Esquece que Browns e Ravens aconteceu. Vamos lembrar do Colts e Vikings. E esse Buffalo Bills e Miami Dolphins. Os Bills venceram por 32-29. Com a ajuda da natureza. A nevasca que chegou no último quarto foi decisiva para a equipe. Teve um ar de Fórmula 1, né? Eu até brinquei no Twitter, né? Acho que foi o Felipe que tweetou, né? Que havia previsão de nevasca para 00:15, um negócio desse tipo. Parecia uma previsão do tempo da Fórmula 1 e realmente aconteceu e realmente foi decisivo, né? Eu acredito que, a gente olhando aqui pro andamento da partida, né? Eu acho que um momento chave foi quando os Dolphins, normalmente um time muito agressivo em quarta descida, ganhando por 8 pontos, chutou
um field goal numa 4-3, um field goal relativamente longo, 47 jardas. Se não tivesse nevando, não tivesse aumentado a neve, será que o Miami Dolphins não teria ido para conversão? Como eu falei, um time que é agressivo em quarta descida normalmente, né? Então, me parece que entrou um pouco na mente. E ainda iria apertar ao longo do quarto, né? Ali ainda estava no primeiro estágio da neve caindo no campo, então não gostei dessa decisão do Mike McDaniel e pode ter contribuído, né? Porque o Buffalo Bills é aquele time que o Maestro Júnior fala, né? Você tem que girar a faca, né? E ali ele não girou a faca. Os Bills na campanha seguinte conseguiram o touchdown, empataram o jogo com a conversão de 2 pontos. O Josh Allen foi, assim, um jogo fenomenal do Josh Allen, que ele mostra tudo que faz dele o segundo melhor quarterback da NFL. Acho que no mais baixo que você pode ter o Josh Allen, e o mais alto que você pode ter o Josh Allen também, porque o Patrick Mahomes pra mim inegavelmente é o melhor, Josh Allen inegavelmente o segundo. É engraçado ver o ataque do Buffalo Bills, porque em momentos importantes parece que tem um playbook ali, aquele quebra em caso de emergência, né? Deve ter ali dentro do vestiário dos Bills uma caixa de vidro, escrito lá, quebre em caso de emergência, né? Ele quebra ali, pega o playbook, são jogadas com o Josh Allen correndo com a bola. Ele já corre muito com a bola normalmente, né? Mas se você vê situações como essa, ele teve 3 corridas consecutivas, não, 3 em 4 snaps, né? Uma delas para 44 jardas, e depois o touchdown, e depois a conversão de 2 pontos, ele correndo com a bola novamente, né? Então, as pernas do Josh Allen, quando o jogo tá na linha, se tornam a maior arma dessa equipe do Buffalo Bills. Um dia que não tava tão fácil passar a bola, né? Ele ainda teve 304 jardas, 4 passes para touchdown, mas principalmente ali no último quarto não tava tão fácil, né? E foi um jogo que a gente viu, por exemplo, o Stephon Diggs muito bem marcado, né? Ele teve 5 recepções para 60 jardas, e isso é algo que vem acontecendo ao longo da temporada. Ao longo não, nos jogos mais recentes, né? Os times se vendendo todo para parar o Stephon Diggs, né? E muitas vezes não dá certo. Muitas vezes ele ainda consegue jogar muito bem, mas ele não tem, esse último mês dele, ele não teve o mesmo impacto do resto da temporada. Mas ainda assim esse ataque dos Bills consegue funcionar. E isso se dá muito porque o Gabriel Davis nunca virou o cara que a gente achava que ele ia virar, né? Ele teve, a pós-temporada dele no ano passado foi muito boa. A temporada passada, né? Foi em janeiro. Mas ele não virou o wide receiver 2 que a gente esperava. E aí o foco é muito grande em cima do Stephon Diggs. Mas a equipe dos Bills conseguiu ainda assim... conseguiu avançar, conseguiu mover a bola. Defensivamente, eu não achei que foi a melhor atuação da equipe. Eu achei que o ataque dos Dolphins foi muito bem até a neve apertar. Os Dolphins correram bem com a bola. A gente viu o touchdown longo do Jalen Waddle. O Tyreek Hill apareceu bastante. Eu achei que o Tua jogou bem, jogou melhor do que ele vinha jogando. Ainda um índice de aproveitamento baixo, né? 17 de 30 passes. Mas não é desculpa, né? Você pega um time que joga em Miami, que das cidades que tem time na NFL é a mais quente, e você bota em Buffalo, né? É muito complicado. Assim como os Bills sofreram no jogo contra Miami no começo da temporada, porque tava quase 40 graus, né? Sensação térmica de 40 graus, e a equipe tava muito desgastada, quase ganhou. Eu achei que, como eu falei no preview da rodada, né? Eu achei que naquele primeiro jogo o Buffalo Bills foi melhor e perdeu assim, detalhes, né? O Buffalo Bills teve quase o dobro, né? De jardas do Miami Dolphins naquele primeiro jogo, e acabou perdendo o jogo. Essa partida também achei muito equilibrada, e o Buffalo Bills acabou vencendo porque tem um quarterback melhor, né? E tem não só um quarterback melhor, mas um quarterback acostumado a jogar nesse clima, né? Ele não só já tem aí 4 anos em Buffalo, mas ele também jogava em Wyoming no futebol americano universitário, né? Que também neva muito. E o Tua jogava em Alabama, e ele tem uma estatística, né? Eu não lembro exatamente a temperatura, eu vou procurar aqui, peraí. É o terceiro jogo do Tua com 10 graus Celsius ou menos no momento do kickoff, com a camisa do Miami Dolphins, e a terceira derrota, né? Então, é uma amostra pequena, claro. Ele joga poucos jogos frios, porque 8 ou 9 jogos dele por temporada são em Miami.
mas são 3 derrotas. E no college football, ele não perdeu jogos porque jogou em Alabama, né? Mas você pega os números dele nos jogos frios também, os números dele são piores, né? E eu não acho que é uma coisa específica do Tua, mas é de um quarterback que não tem o maior braço do mundo, né? Ele também não é super veloz com as pernas, então no frio fica um pouco mais complicado. O quarterback que é muito mais físico, como o Josh Allen, ele consegue lidar com os elementos da natureza melhor do que o Tua. Mas eu ainda achei que os Dolphins jogaram bem. A equipe, a gente vai falar de playoffs mais pra frente, né? Mas a equipe tem uma situação não muito simples, tem jogos complicados seguindo em frente. Deixa eu abrir aqui o calendário do Miami Dolphins, porque eu não acho que é garantido que depois de estarem flertando ali com brigar com o Kansas City Chiefs pela seed número 1, hoje não é garantia que eles vão aos playoffs, né? Eles enfrentam Packers, Patriots e Jets, né? Não é um calendário simples. Eles venceram 5 jogos. A temporada dele no Miami Dolphins é estranha, porque eles venceram os 3 primeiros jogos, depois perderam os 3 jogos seguintes, no meio da lesão do Tua, né? Depois eles venceram 5 jogos consecutivos e agora eles perderam 3 jogos consecutivos. Eles precisam provavelmente fechar essa temporada aí em 100% para chegar aos playoffs e também fugir da seed 7, tentar conseguir uma seed melhor, porque a divisão agora tá fora do alcance. Vamos falar agora do Sunday Night Football, vitória do New York Giants para cima do Commanders, 20-12 em Washington, um jogo com cara de playoffs porque valia uma vaga na pós-temporada. A gente já sabia pelos cálculos lá da versão dos Estados Unidos do Tristão Garcia que quem vencesse esse jogo basicamente teria 90% de chances de chegar na pós-temporada, e foram os Giants que venceram. Um jogo muito disputado, que a diferença foi os turnovers cometidos pelo Washington Commanders, mais especificamente pelo Taylor Heinicke, quarterback da equipe. Ele sofreu 2 fumbles, o primeiro já no segundo quarto, né, no início do segundo quarto, forçado pelo Kevon Thibodeau, recuperado pelo Kevon Thibodeau e retornado para touchdown pelo Kevon Thibodeau. O calouro dos Giants fez uma partida fenomenal, ele foi magnífico, grande atuação, foi o melhor jogador em campo. O segundo fumble foi no último quarto, com 6 minutos para o fim, na linha de 5 jardas do campo de ataque, ou seja, o Commanders estava a 5 jardas de fazer o touchdown que viraria o jogo. Os Giants venciam por 17-12 naquele momento, mas o Ojulari forçou o fumble. Ele e o Dexter Lawrence ali, basicamente, no lance, né? Acho que quem tirou mesmo a bola foi o Dexter Lawrence, recuperado pelo Leonard Williams. Inicialmente a arbitragem não deu o fumble, os Giants desafiaram e voltou atrás, eles deram um fumble. Os Giants recuperam a bola, conseguem chutar o field goal. Depois do field goal, o Commanders ainda recebeu a bola de volta com 55 para o fim, sem tempos para pedir. Eles chegaram a avançar até a linha de 1 jarda. Tiveram um touchdown anulado por falta, né? O Terry McLaurin, ele não estava alinhado na linha de scrimmage. Como não tinha outro jogador elegível na linha de scrimmage, ele tinha que estar na linha da bola. Não estava, é formação ilegal. O Commanders volta 5 jardas. Eles têm mais 2 tentativas, não conseguem o touchdown. Vitória do New York Giants, grande vitória. Era o jogo mais importante dos Giants desde os playoffs da temporada 2016, quando os Giants perderam para o Green Bay Packers, né, no Wild Card Week. O jogo foi em 2017, né, mas foi da temporada 2016. Foi daquela semana da famosa, ínfame foto do barco lá, né, na semana dos playoffs. Queira o torcedor dos Giants acreditar que essa vitória do Commanders exorciza aquilo, né, que tem basicamente todo momento ruim da franquia, o pessoal posta aquela foto lá e tal, mas foi uma grande atuação dos Giants, que tem um time muito limitado, elenco por elenco do Commanders é bem superior, mas tem o Brian Daboll. Brian Daboll comandou um jogo, assim, dentro das possibilidades, de novo, da qualidade
ou falta de qualidade desse elenco. Jogo fantástico. A gente teve um drive. A gente, né? O mesmo tomou conta. Os Giants tiveram um drive de 18 jogadas, 97 jardas, 8:35 ali no segundo quarto, né? O touchdown da equipe. O drive começou com 10 minutos pro fim do segundo quarto e terminou com 1:43 pro fim do primeiro tempo, né? Que é um absurdo. Os Giants converteram uma 4ª para 9, né? O Daniel Jones ali pro Richie James. Foi o drive chave, né? Foi a Mona Lisa, que eu falei no Twitter, né? A Mona Lisa do Brian Daboll na temporada. Foi agressivo. Nessa 4ª para 9, a maioria dos head coaches da NFL não iriam. A equipe correu bem com a bola, só que o Barkley apareceu muito bem nos momentos decisivos para manter a bola avançando, manter o relógio girando. Ele terminou com 87 jardas correndo com a bola e 33 recebendo em 5 recepções, né? Então dá um total aí de 120 jardas e um touchdown. Ele correu para um touchdown primeiro nesse drive que eu citei. O Daniel Johnson foi fantástico, né? Mas ele fez o que era possível, não cometeu erros. Ele quase teve um fumble ali, mas que a arbitragem voltou atrás e viu que não havia sido. Ele completou 21 dos 32 passes que ele tentou para 160 jardas, 5 jardas por tentativa, que é muito baixo, mas pro Daniel Jones não atrapalhar já foi muito bom. E eu acho que ele fez mais do que isso, né? Ele foi muito bem correndo ali em determinados momentos, né? Nenhuma corrida grande, termina com uma média baixa, né? Mas a mobilidade dele foi importante, ele foi muito bem protegido, né? E acho que é um ponto a se destacar ali, a ofensiva dos Giants, que não, tem um grande left tackle, mas os outros 4 são bem questionáveis, né? O Evan Neal, cara jovem ainda, né? Tá no primeiro ano, mas dominou essa linha defensiva do Commanders, que é muito forte, mesmo sem o Chase Young. Chase Young, mais uma vez, havia expectativa de que ele iria voltar, não voltou, mas méritos totais para essa linha ofensiva dos Giants, que vem... Essa linha defensiva do Commanders vinha muito bem na temporada. Eles conseguiram proteger muito bem Daniel Jones, abrir muito espaço no jogo terrestre. E a linha defensiva dos Giants jogou muito bem, né? O Dexter Lawrence, Lennon Williams, o Azeez Ojulari voltou muito bem de lesão. Mas o grande destaque foi o Kevontae Boudreaux. Ele teve um sack, 12 tackles, 3 tackles atrás da linha de scrimmage. Ele estava no campo todo. Ele chegou a sair algumas vezes por cansaço. Chegou até... A gente viu ele com oxigênio no lateral. Mas foi um jogo fantástico. Foi o melhor jogador em campo. Fenomenal mesmo que o Kevontae Boudreaux fez. E... assim... acho que sem ele os Giants não vencem esse jogo. Teve aquele... ele estava envolvido em tudo, basicamente, né? Ele, um cara fantástico. Eu ia twittar no começo do jogo que o Kevontae Boudreaux, na minha opinião, será o melhor edge rusher dessa classe, né? Tem Devon Walker, Aidan Hutchinson, enfim. Eu fiquei com medo de zicar, não tweetei. Deveria ter tweetado. Não quero crédito, porque se eu tivesse coragem mesmo, eu tinha tweetado, mesmo com medo da zica. Mas ele é um cara que tem tudo pra ser um dos melhores edge rushers da NFL. O que ele tá fazendo como calouro, né? O cara que até se machucou durante a pré-temporada e tal. Absolutamente fantástico. Do lado do Commanders, né? Os erros do Taylor Heinicke custaram a equipe, né? 2 fumbles. Se não tem esses 2 fumbles, há de se acreditar que esse jogo poderia ter sido mais difícil. Poderia ter... quem sabe empatado de novo, o Commanders vencido. A equipe correu bem com a bola. O ataque aéreo da equipe não foi tão bem assim. Eu acho que os números totais, 249 jardas, um touchdown e tal, parecem um pouco melhor do que foram, na verdade, porque teve aquela bomba de 61 jardas pro Jahan Dotson, né, que fez um grande jogo, mas aí você tira uma jogada, né, os números são bem piores, a média despenca. Mas grande vitória dos Giants, graças ao Brian Daboll, de novo. Foi 100% Brian Daboll esse jogo, né? Acho que nenhum outro treinador tirou... sim, excedeu tanto as expectativas do elenco que tem nas mãos. E se esse é o seu critério para ser o treinador do ano, vote no Brian Daboll. Vai ganhar o Nick Sirianni, com razão. Mas se o critério fosse quem excedeu mais as expectativas do elenco, o Brian Daboll mereceria esse prêmio.
E para não me acusarem de clubismo, foi falta clara na última jogada do ataque do Commanders, foi interferência, deveria ter sido marcado, deveria ter dado primeira descida para o Commanders na linha de 1 jarda, só que ali a equipe ainda ia precisar fazer o touchdown de fato e a conversão de 2 pontos, né, para levar para a prorrogação. Então, o Commanders teria vencido. Não, claro, teria mais chance de vencer, mas foi um erro claro da arbitragem a favor dos Giants contra o Commanders no final de semana que a arbitragem da NFL deixou muito a desejar. Vamos falar agora da classificação de momento, começando pela AFC. O Buffalo Bills lidera a AFC Leste com 11 vitórias e 3 derrotas. Garantiu vaga nos playoffs. Não garantiu a divisão, garantiu a vaga nos playoffs. Miami Dolphins vem logo atrás com 8 vitórias e 6 derrotas. Patriots 7-7. New York Jets 7-7. Na AFC Norte, o Cincinnati Bengals lidera com 10-4. Ravens vem logo atrás com 9-5. Browns 6-8. Steelers 6-8. AFC Sul, Tennessee Titans 7-7. Jacksonville Jaguars 6-8. Indianapolis Colts 4-9-1. E o já eliminado Houston Texans com 1 vitória, 12 derrotas e 1 empate. Aqui a AFC Sul, que parecia encaminhada para os Titans, agora está muito aberta. Não só está muito aberta, como o Jacksonville Jaguars controla o próprio destino. Se eles vencerem os 3 próximos jogos, eles garantem o título da divisão, porque o último jogo é contra o Tennessee Titans, né? É o confronto direto. E como os Jaguars já venceram o primeiro jogo, se eles vencerem esse jogo, eles têm o critério de desempate, então eles garantem a divisão. Os jogos do Jacksonville Jaguars são Jets em Nova York, Texans em Houston e o Tennessee Titans, né, recebem o Tennessee Titans. Vale lembrar que os Jaguars perderam para os Texans nessa temporada e é difícil confiar. A equipe vem num bom momento, vem de 2 vitórias importantes contra o próprio Titans e contra o Dallas Cowboys, mas ainda é difícil confiar. Do lado dos Titans, os jogos são contra o Houston Texans, eles recebem o Houston Texans, recebem o Dallas Cowboys e enfrentam o Jacksonville Jaguars em Jacksonville na última rodada, né? Então, Texans eles têm que vencer, mas fizeram um jogo duríssimo contra os Texans no primeiro confronto entre as duas equipes. Cowboys é um time muito forte, acabou de ser derrotado pelo Jacksonville Jaguars. E aí o confronto direto seria legal, né, esse jogo pela divisão, né? Seria basicamente um jogo de playoff. Para encerrar, a AFC Oeste, Kansas City Chiefs lidera com 11 vitórias e 3 derrotas. Chargers 8-6, Raiders 6-8, Denver Broncos 4-10. O cenário dos playoffs na Conferência Americana é o seguinte: o Buffalo Bills no momento tem a seed número 1 e eles têm o critério de desempate em relação aos Chiefs por terem vencido o confronto direto. O Kansas City Chiefs tem a seed número 2, receberia o Miami Dolphins na primeira rodada dos playoffs, que caiu para a seed número 7. O Cincinnati Bengals é a seed número 3, receberia o Los Angeles Chargers. E o Tennessee Titans, seed número 4, receberia o New England Patriots. Fora ali dos playoffs a gente tem Patriots e Jets, cada um com 7 vitórias e 7 derrotas. Estão ali na disputa com os Chargers, com os Dolphins, quem sabe até os Ravens, né, que vem num momento muito ruim, dizimado por lesões, sem o Lamar. Depois deles dois tem o Jacksonville Jaguars, 6-8. Os Jaguars eles estão provavelmente brigando mesmo pela divisão com o Tennessee Titans, mas matematicamente ainda poderiam ir como wildcard, assim como matematicamente poderiam ir para o wildcard o Las Vegas Raiders e o Cleveland Browns e o Pittsburgh Steelers, todos eles com 6 vitórias e 8 derrotas. Então do 8, 9, 10, 11, 12, 13, do 13º na conferência pro 6º, são 2 vitórias com 3 jogos pro fim, né? Então, matematicamente, esses 3 times aqui, Raiders, Browns e Steelers, estão vivos ainda, mas na prática a gente sabe que
seria um milagre para eles chegarem nos playoffs. Vamos passar para a NFC agora, né? Na NFC Leste, o Philadelphia Eagles tem 13 vitórias e 1 derrota, garantiu vaga nos playoffs, não garantiu a divisão ainda, pode garantir na próxima semana caso derrote o Dallas Cowboys, que tem 10 vitórias e 4 derrotas, que garantiu a vaga nos playoffs, mas ainda tem esse sonho distante de vencer a divisão. New York Giants 8-5-1, 8 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Washington Commanders 7 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Na NFC Norte, os Vikings garantiram a divisão, 11 vitórias, 3 derrotas. O Detroit Lions vem logo atrás, 7 vitórias, 7 derrotas, 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Green Bay Packers, 5 vitórias, 8 derrotas. Chicago Bears já eliminado, 3-11. NFC Sul também o nariz pra gente falar da NFC Sul. Buccaneers lidera com 6 vitórias e 8 derrotas. Carolina Panthers 5-9, Saints 5-9, Atlanta Falcons 5-9. Aqui são, não diria nem que é grande a chance, é provável que o campeão da divisão aqui tenha uma campanha negativa. Panthers, Saints e Falcons não tem mais como alcançar uma campanha positiva. O Buccaneers pode chegar no máximo 9-8. Isso se vencer os próximos 3 jogos, e nada que eles fizeram nas últimas partidas me leva a crer que isso seja possível. Eles enfrentam os Cardinals, Panthers e Falcons. É um calendário relativamente fácil. Tem os confrontos diretos, mas o jogo contra os Cardinals é bem acessível. Dia de Natal, inclusive, 25 de dezembro. Mas divisão pútrida, né? Muito ruim. Eu ainda acho que o Bucks vai, mas é uma divisão muito ruim. Deixa eu ver os jogos dos outros times. Os Panthers enfrentam Lions, Buccaneers e Saints, que é um calendário bem difícil, mais difícil que o dos Bucks. Saints tem Browns, Eagles e Panthers, também é difícil. E Falcons tem Ravens, Cardinals e Bucks. Falcons e Bucks têm os calendários mais acessíveis, né, desses times da divisão, né? Tem um confronto direto entre os dois. O problema do Falcons é o quão mal o Desmond Ridder jogou, né? E o Mariota não vai voltar, vai operar o joelho. Continuo com o meu palpite. Acho que vai dar Tampa Bay Buccaneers aqui, apesar da equipe se esforçar para não ir aos playoffs. NFC Oeste, a gente tem o 49ers 10-4, garantiu a divisão. Seattle Seahawks 7-7. Los Angeles Rams 4-9, jogam nessa segunda-feira contra o Green Bay Packers. E o Arizona Cardinals já eliminado com 4 vitórias e 10 derrotas. O cenário dos playoffs na NFC é o seguinte: Philadelphia Eagles tem a seed número 1, não está garantida ainda, pode ser alcançada pelo Cowboys, pelo 49ers, pelo Vikings, pelos Eagles. Está encaminhada, mas não está garantida. O Minnesota Vikings, nesse momento, receberia o Washington Commanders. O 49ers receberia o New York Giants e o Buccaneers receberia o Dallas Cowboys. O Buccaneers nos playoffs vai ser aquela coisa, né? O time vai chegar nos playoffs, todo mundo tem total certeza que é um time ruim. Aí vai chegar na semana, é o Tom Brady, né? Vou estar contra o Tom Brady, é difícil, não sei o quê. E vai ter gente se convencendo e apostando no Tampa Bay Buccaneers. Depois do Commanders, a gente tem o Seahawks 7-7, Lions 7-7. O Seahawks tem vantagem em relação aos Lions pelo critério de desempate, né, um confronto direto. E depois o Green Bay Packers 5-8. Se os Packers vencerem os Los Angeles Rams, eles vão ficar um jogo fora do wild card, né, que não é nenhum absurdo você pensar que isso seja possível tirar. Deixa eu ver os jogos dos Packers seguindo em frente. Eles têm Rams na segunda-feira, Dolphins, Vikings e Lions. É um calendário bem difícil. Mas, assim, se fosse pelo critério qual o time mais legal de ver jogando, a gente teria que torcer pelo Detroit Lions aqui, né? Porque o Lions vem num momento muito, muito legal. Acho que seria a melhor história, né? Eles nos playoffs ao invés do Commanders. E o Lions... Deixa eu ver o calendário dos Lions aqui. Panthers, Bears e Packers. Esse
esse Packers e Lions pode estar valendo uma vaga de playoff, hein? Panthers, é um jogo duro, o time que tá ainda tem pelo que jogar, né? Então, é um jogo difícil, é na casa dos Panthers. Esse time dos Lions joga bem melhor em casa. Depois contra os Bears, tem que ser uma vitória automática. E aí, encerra dia 8 de janeiro contra o Chicago Bears. Isso é bem aberta ainda essa... Tem 2 vagas abertas nos playoffs, né? Os Giants se colocaram numa boa posição agora, mas não tá garantido, nada de... Eles ainda têm um jogo contra o Philadelphia Eagles, um jogo duro. Um jogo contra os Vikings, que é um jogo duro. Um jogo contra os Colts também, que não é automático. Então o calendário da equipe não é simples. A equipe tem que vencer 2 desses próximos 3 jogos, né? Então precisa de qualquer jeito vencer o Minnesota Vikings no próximo domingo. Aliás, não sei se é domingo ou sábado, né? Rodada do Natal é sábado, dia 24. A rodada cheia vai ser no dia 24 e no dia 25 vão ter 3 jogos, os quais eu falarei agora. A gente vai passar pelas odds no Bodog, lembrando que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, né? Se você quiser apostar em alguma das odds que eu vou citar aqui, né? E se você quiser ajudar o podcast também, crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Deixa eu abrir aqui. Vamos passar pelos principais jogos, né? Porque a gente chegou num ponto da temporada que toda rodada tem 16 jogos. Mas tem jogo que não vale tanto, né? E tempo é dinheiro aqui, então a gente tem que dar uma priorizada. Espero que vocês entendam. Tem alguns jogos que não tem odds ainda, mas eu tô separando aqui alguns dos mais interessantes. Los Angeles Rams contra Denver Broncos definitivamente não é um dos mais interessantes. Vamos lá. Vou começar aqui por New York Jets contra Jacksonville Jaguars. Vitória é o famoso pick'em, né? Que não tem handicap nem para um lado nem para o outro. O jogo é em Nova York. 1,90 a vitória dos Jets, 1,90 a vitória dos Jaguars. Total 39,5. Eu amo esse over. Não sei se tem previsão de chuva, de neve, mas eu amo esse over aqui. Mais de 39,5 pontos. Vou apostar agora. Deixa eu ver aqui. Com previsão weather. Eu pesquiso em inglês, né? Porque eu vejo o site deles. Weather Forecast New York. É previsão de frio, né? -2 a -7. Mas não tem previsão de chuva ou neve. Por que é tão baixo esse... O Jaguar jogando fora de casa, eles são bem piores. Mas ainda assim, eu gosto desse total mais de 39,5. Chicago Bears contra Buffalo Bills. Vitória dos Bears pagando 4,35. Jogo em Chicago. Vitória dos Bills 1,22. Total 42 pontos. Bills menos 9,5. Tem que pensar, né? Bills menos 9,5. Acho que é uma boa linha. New England Patriots contra Cincinnati Bengals. Jogo em New England. Foxborough, né? Região de New England. O New England são todos aqueles estados ali do nordeste dos Estados Unidos, né? Onde teve colônia, né, da Inglaterra e tal. Por isso que tem a região de New England, né? Patriots, vitória, tá pagando 2,65 aqui no Bodog. Bengals 1,51, total 40 pontos. Bengals menos 4, mas tá andando na direção dos Patriots essa linha, não sei porquê. Gosto do Bengals aqui. Eles não precisaram suar, né, nesse domingo, né? Eles começaram mal o jogo e aí o Buccaneers deu... Toma aqui, Joe Burrow. Vitória pra você aqui. Não precisou suar muito. Tennessee Titans contra Houston Texans. Jogo duro, né? Porque o Texans tem de 2 boas atuações. Vitória dos Titans. Jogo em Tennessee. Tá pagando 1,29. Texans 3,70. Total 39,5. Titans menos 7. Não apostaria esse Titans menos 7. Eu não confio neles cobrindo. E o Texans tem jogado bem. Cobriu contra o Kansas City Chiefs. Não cobriu, eu acho, no final contra o Cowboys. Não, cobriu sim. Eles eram underdog com mais de 2 touchdowns. Mas eu não apostaria no Titans em tanto ponto.
Panthers e Lions, o jogo é na casa do Panthers, vitória dos Panthers 2,35, Lions 1,62, total 44 pontos, Lions menos 3. É um jogo duro, Lions não é um time tão forte fora de casa quanto é em casa, apesar de ter vencido o New York Jets nesse domingo, mas não foi uma grande atuação. Eu gosto dessa vitória aqui direto, 1,62, né? Dando 3 pontos, eu ficaria com o pé atrás. Chiefs e Seahawks, o jogo em Kansas City. Vitória dos Chiefs pagando 1,20, dos Seahawks 4,60, total 49,5. Chiefs menos 10. Gosto desse total aqui, o over. 2 ataques bons, 2 defesas ruins. Eu iria nesse over aqui. Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles, o jogo do domingo. O jogo vai ser às 19 horas, né? 19h25, na verdade, não vai ser o prime time. Vitória dos Cowboys pagando 1,83, dos Eagles 2. O jogo é em Dallas. Total 51,5. Cowboys favoritos por 1,5 pontos. Eu iria de Eagles aqui. Mesmo o jogo sendo em Dallas, poder pegar os Eagles como underdogs aqui é um negócio que não deve rolar de novo esse ano. Então, eu iria de Eagles aqui. Menos 1,5. Miami Dolphins contra Green Bay Packers. Jogo em Miami. Vitória dos Dolphins pagando 1,47. Packers 2,75. Total 46,5. Dolphins menos 4,5. Aí depende do seu nível de confiança. Eu achei que eles jogaram bem contra o Buffalo Bills. Eu pegaria esse Dolphins menos 4,5, né? A questão é que o Packers pode vencer nessa segunda-feira e se animar de vez numa briga pelo wild card, né? Então esse jogo aqui pode ser um pouco mais duro do que a gente acha agora. Então Packers mais 4,5 também é interessante. Para encerrar, Arizona Cardinals e Buccaneers. Jogo dependente, meu Deus. Vitória dos Cardinals 2,70, do Bucks 1,50, total 40,5. Buccaneers menos 4. Eu não chegaria no Buccaneers favoritos por nenhum ponto. Nesse momento não confio. Eu gosto do under desse total aqui, menos de 40,5 pontos. 2 ataques bem ruins. Mas é isso, pessoal. Segunda parte do podcast chegou ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. Agora acabou a Copa do Mundo, foco vira a NFL. Ajuda a divulgar o podcast, convence um amigo seu a escutar. Se cada um de vocês indicar o podcast para alguém, imagina o tamanho do crescimento. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.